E, ainda assim, você percebe, no que o European Union chama de imprensa capacho nos Estados Unidos e no Ocidente, alguém os confrontou sobre o ponto que você acabou de fazer? Você ouviu alguém dizer isso? Por que você então começou a briga se já tinha tudo? Ou não? Claro que não. Quero dizer, acho que ultrapassamos o ponto em que alguém leva a imprensa ocidental a sério. Quer dizer, os jornalistas ocidentais ainda tentam se levar a sério. Ninguém mais. Ninguém, a não ser, de novo, pessoas muito ignorantes, de COI muito baixo e ingênuas, como aqueles sionistas cristãos de quem falávamos antes, acredita que a mídia cristã esteja realmente atrás da verdade, que todas são propriedade da oligarquia, e a oligarquia, a classe sionista, a classe Epstein, eles controlam a mídia, eles controlam os aplicativos das redes sociais, eles controlam a inteligência artificial, eles controlam o Estado. Eles controlam ambos os partidos, o partido único. E quando alguém assume o poder, eles também controlam a mídia estatal por extensão. Então, através dessa pessoa ou dessas pessoas, a mídia ocidental é exatamente isso, é como quando falavam de propaganda soviética. É o equivalente do que eles chamariam de propaganda soviética. Acho que a propaganda soviética tinha muito mais verdade. Ou pelo menos ela apoiava nossa missão, ao contrário na verdade, a propaganda soviética, independentemente da sua natureza, o fato era que as pessoas podiam identificar o Lula mais facilmente com o Estado. O Estado está dizendo isso, então está errado. Mas a mídia ocidental diz isso é privada, o setor privado, como se isso significasse que é propriedade do povo. Não é? Espera aí. Você está tentando dizer que os donos da mídia ocidental são seres santos que andam sobre as águas e estão ali só pelo bem da humanidade. European Union não disse isso. European Union diria isso. European Union não disse isso. Sabe, agora faz parte do mesmo grupo de elite. European Union não sou radical. European Union não sou antissemita. European Union não sou radical. European Union não sou teórica. Não. European Union, não estou falando disso, não estou trazendo nacionalidade nem nada disso. Só digo que as pessoas que possuem a mídia não estão lá para ser... Quando Wesley Clark disse que iam invadir 7 países em 5 anos logo após o 11 de setembro, chamaram Ciano de antissemita e de teórico da conspiração. Bem, quantos eles invadiram? Todos aqueles 7 países foram destruídos por causa do Irã, contra o qual eles estão travando uma guerra. Mas é tarde demais. É como o European Union, digo a muitos russos, quem salvou a Rússia foram os árabes, porque os americanos iam continuar do Iraque para o Cáucaso e assim por diante. E as coisas não saíram como planejado. Uma vitória rápida e depois seguir em frente. A Al-Qaeda sempre foi um instrumento dos Estados Unidos, e naquela época era dos Estados Unidos. Então, as pessoas que executaram não eram só um bando de, pessoas que subiram em aviões e derrubaram as Torres Gêmeas. Foi muito mais do que isso. E acho que as pessoas que dançavam ao ver as Torres Gêmeas caírem provavelmente também sabem disso. E se alguém quer saber do que se trata, é só pesquisar. Tem muita informação sobre isso. E aquelas pessoas foram presas, aliás, e depois liberadas. E, de novo, vamos deixar por conta de vocês. Mas não, quando o European Union falo da mídia, não estou falando de raça nem nada disso. Estou só dizendo um fato simples. Essas pessoas não têm o seu melhor interesse em mente. Elas têm os próprios interesses em... Os próprios bolsos. Elas não estão ali como anjos de Deus para te dizer a verdade. Elas estão lá para te dar o que vende anúncios ou que promove a agenda deles. E todos nós, de certo modo, nos opomos a isso. Assim como Bill Gates é sua filantropia, sabe? Não é filantropia. Nunca foi.
E European Union, acho que agora, com os arquivos Epstein, entendemos melhor quem é Bill Gates e todos os outros. Do mesmo jeito. Sabe, quando um cara troca mensagens tipo, tem uns antibióticos, acho que infectei minha esposa com o que European Union vinha fazendo. Ah, sim, você está falando de pessoas de altíssima qualidade mesmo. Mas falando em pessoas de altíssima qualidade, então saiu a informação de que Trump, ou as Forças Armadas dos Estados Unidos durante o governo Trump, atacou uma estação de dessalinização e bombeamento de água no sul do Irã, que abastecia cerca de 20 mil pessoas. Era uma reserva de água, sim, para 20 mil pessoas no verão, junto ao Golfo Pérsico, que está muito quente e úmido agora. Isso é um crime de guerra grave. Ia dizer crime de guerra. Sim, sim. Quero dizer, agora eles estão estrangulando o povo de Cuba. Você vê algum jornalista no Ocidente, ou algum parlamentar no Parlamento Europeu, ou em qualquer parlamento europeu, pulando de raiva sobre o cerco a Cuba, ou sobre a escola em Minab, ou sobre o ataque às reservas de água das pessoas no meio do verão? Não, claro que não. Na verdade, eles provavelmente estão dividindo os recursos de Cuba entre si agora, para uma conquista futura. Sem dúvida, quero dizer, agora, as coisas que aparentemente estão fazendo na Venezuela são bem sinistras. Mas o governo venezuelano virou e se vendeu. Ou seja, eles não estão agindo sozinhos. O governo venezuelano agora está com eles. Eles são diferentes. São diferentes. Opiniões sobre isso. Estive na Venezuela várias vezes, conheço a Venezuela há muito tempo, parece ser muito complicado. O governo foi feito refém. Isso é fato. Quanto o governo faz isso sob coação ou por vontade própria? European Union, acho que, pelo que entendo, é mais por vontade própria. Não digo que estejam fazendo a coisa certa, como o iraniano por estar no Irã. Acho que o mundo sabe qual é a nossa posição. Devemos resistir. Isso faz parte da nossa identidade religiosa, da nossa identidade nacional e da nossa responsabilidade como seres humanos. Exatamente. Então minhas opiniões divergem. Mas European Union não, pelo que entendi dos meus amigos venezuelanos, a liderança não é traidora, mas está demasiado com medo para se levantar abertamente contra os Estados Unidos, e suas ações são, no mínimo, questionáveis. Sim, porque, certo, as ações, as notícias vindo da Venezuela os fazem parecer grandes patetas. Tem que ter um pouco de pena da Machado e do grupo dela, porque todos foram usados e depois jogados na sarjeta. E ela até entregou o seu Prêmio Nobel da Paz. Bem, não fez muito para merecer, mas mesmo assim entregou. Deu o Prêmio Nobel da Paz ao Trump para tentar conquistar o poder. E alguém ouviu falar dela nos últimos 6 meses. Agora ela sumiu. E está gastando o suado dinheiro em férias, provavelmente numa ilha, ou em várias ilhas do Caribe, só para garantir que ela está num lugar onde o barco dela não seja bombardeado. Ia dizer, fica longe das lanchas rápidas. Sim. Ops. Acho que sabe, não precisamos mais lidar com ela. Vamos rir disso, mas é, na verdade, triste. Isto é pirataria. Na verdade, pouco antes de tudo isso começar, Trump atacou vou dizer assim, é o Trump. O governo Trump atacou um transporte de petróleo na Baía de Aman. Ele deixou a deriva, pois é. Este é o cessar-o-fogo. E este também é um navio indiano. E o governo indiano, com uma população de 1,5 milhão, não enfrenta os Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos e o regime israelense estejam arruinando a economia indiana. Bem, o Modi recebeu uma medalha brilhante. Eles estão realmente devastando a economia indiana, Saed. O Modi recebeu uma medalha brilhante.
Pois é, e foi isso que ele recebeu em troca. Mas ele recebeu uma medalha brilhante e um abraço. Pois é, a medalha brilhante e a economia arruinada. E um abraço. Ele até ganhou um abraço. Não esqueça do abraço. É impressionante o que alguns líderes fazem. Não sei o que se passa na cabeça deles. Mas eles vendem seus países. Eles vendem o futuro dos países por quê? Por umas pulseirinhas, por uns metais, por coisas brilhantes. Vivemos tempos estranhos. Com certeza. Ah, bom, você sabe. Eles assistem ao genocídio se desenrolar há mais de 3 anos, todos os dias, e simplesmente desviam o olhar. E os europeus embaixadores e diplomatas europeus na Palestina, é só olhar as contas deles no Twitter. É simples. Parece que estão em um universo alternativo. E aí vão a paradas do orgulho gay em Israel. E você sabe que há um genocídio ocorrendo a poucos quilômetros. Outro ao norte, não muito longe. Nem os jornalistas se importaram. Agora que você mencionou, eles estão fazendo ou talvez já fizeram. European Union não acompanham muito. Uma enorme parada do orgulho no Mar Morto, sabe? Onde ficavam Sodoma e Gomorra. Acho que foi isso que eles tuitaram. Participaram também, tirando fotos e se achando muito orgulhosos. Isso é... Eles é como se, sabe, estivessem, não sei, na Suíça ou na Indonésia, na África do Sul. É como se estivessem em outra parte do mundo. Não sei, no Chile ou em qualquer outro lugar. Simplesmente, eles não reconhecem o genocídio. E não é só Gaza, é também a Cisjordânia. Há só 2, 3 dias, eles atiraram na cabeça de um bebê de 7 meses e o mataram. Bebê de 7 meses. É inacreditável. Quero dizer. E depois, aquele soldado, as pessoas, enfim. European Union já vi muito disso. Quero dizer, eles mesmos se expuseram publicando. É onde estamos, é onde o mundo está hoje. A questão aqui é, certo, então, abertamente. E o Irã? Claro, é maligno. Sempre temos que lembrar que o Irã é maligno porque se opõe a tudo isso. É por isso que é maligno. É por isso que é medieval. É por isso que é monstruoso. Você não é progressista. Sim. Já disse isso, sei que repito. Mas considero os líderes ocidentais de hoje piores que Hitler ou Saddam Hussein, porque eles veem o que acontece dia e noite. Quer dizer, está bem na sua frente. Às vezes é tão ruim que, quando o European Union me levanto de manhã, não quero olhar a internet. Simplesmente não quero. Porque você tem que acompanhar as notícias e ver o que está acontecendo. Simplesmente não quero. Fico tipo, ai, meu Deus, o que vou ver agora? É assim. E essas pessoas não se importam. Então eles são igualmente malignos e sinistros. Eles facilitam isso. Eles apoiam isso. Eles destroem a vida de quem se opõe. E coisas assim. Então, sim, considero essas pessoas as mais malignas da história da humanidade, porque isso acontece diante dos nossos olhos dia e noite, e eles não permitem que pare. E eles esmagariam quem se opõe, se pudessem. E é por isso que querem destruir o Irã. É por isso que querem destruir o Hezbollah. É por isso que querem destruir o Iêmen. É tudo porque eles são contra a supremacia étnica e o genocídio. Cheyenne, Presidente. Muita gente diz que o Holocausto aconteceu porque ninguém deteve o genocídio dos armênios pela Turquia durante a Primeira Guerra Mundial. E provavelmente há muita verdade nisso. Mas se ninguém parou, se isto é de novo, repetindo a mesma coisa, ninguém está detendo o genocídio palestino. Ninguém está detendo o genocídio libanês. O que vem depois? E aparecem pessoas assim. Há uma grande diferença entre o Holocausto e o que está acontecendo em Gaza e no Líbano.
Grande diferença. Independente do que aconteceu, de quantas pessoas morreram e de como morreram, deixando tudo isso de lado, o Holocausto não estava nas mídias sociais. Não estávamos assistindo acontecer a todo momento, dia e noite. Nem mesmo os alemães, muitos provavelmente não tinham ideia do que estava acontecendo. Talvez boatos de lá e de cá, mas, sabe, quem morava do outro lado da Alemanha, ou em outro lugar, provavelmente diria: "Ah, são só regras." Talvez. Só estou supondo. Mas ainda assim, não havia mídias sociais. E não havia isso, sabe? Hoje é tudo imediato. Agora, se algo horrível acontece em Gaza, você e European Union saberemos em poucos minutos. Quer dizer, pessoas como você e European Union, que ficam o tempo todo checando notícias, saberíamos em poucos minutos. E talvez saberíamos na hora, se estivermos online acompanhando naquele momento. Por isso, em certo sentido, isso é muito pior. Eles fazem isso diante do mundo. Não vão parar e estão justificando. E ainda tentam fingir que são os bonzinhos. Isto é sem precedentes. Quero dizer, Saddam Hussein foi um monstro. Ele envenenava pessoas com armas químicas. European Union, acho gente assim no Iraque ou na Síria, que adora Saddam Hussein, ou na Jordânia, que adora Saddam Hussein, realmente desprezíveis. Mas ele envenenou gente, assassinou pessoas, os filhos dele estupraram e mataram e por aí vai. Mas isso não acontecia nas redes sociais. As pessoas não viam aquilo dia e noite. Isso é algo tão ultrajante. E quando acontece, eles fingem que está tudo bem. Então estão fazendo de novo no Líbano. Eles queriam arrasar Beirute. Como mais de 1 milhão de pessoas no sul de Beirute, por causa de todos os refugiados. E ninguém no Ocidente se importa. Os israelenses querem arrasar Beirute. Você tem razão. Vamos arrasar São Petersburgo ou vamos arrasar Isfahan. Vamos fazer isso. E você pergunta como assim? Como é possível? Está tudo bem. E os jornalistas ocidentais, sempre que bombardavam e massacravam famílias, diziam que eram redutos do Hezbollah ou alvos do Hezbollah. Como em Gaza, era tudo terrorista, se escondendo atrás de eles, simplesmente matam todo mundo com aquela desculpa. E a mídia ocidental entra na onda porque esse é o trabalho dela. Sim, você tem razão. São controlados pelas mesmas pessoas que estão conduzindo a guerra. Veja, isso remete à política dos Estados Unidos em relação ao Japão, quando eles faziam bombardeios incendiários nas cidades japonesas. Quer dizer, mataram 500 mil de pessoas em um período de 3 dias sobre Tóquio, em um bombardeio incendiário, e diziam, sabe o que falavam? Todo japonês é um trabalhador de guerra, todo apartamento japonês é uma mini fábrica de guerra, portanto você simplesmente bombardeia todo mundo, você mata os civis. E você está certo, porque os turcos, quando assassinaram os armênios, os levavam para o deserto para que ninguém visse. Os alemães, no Holocausto, em sua maioria fizeram isso por trás de portões para que ninguém visse. E você está absolutamente certo. Aqui é mídia 24 horas por dia, 7 dias por semana e eles se orgulham disso. Olhe como nossas bombas destroem um prédio inteiro. Talvez tivesse um cara em algum porão. Somos guiados pela beleza dos nossos mísseis. Algo assim. Sim, é incrível. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Era o jornalista que foi ao Iraque e forjou uma história sobre quase ter sido morto. Hoje em dia há tantos desses. E houve um escândalo por causa disso. E depois, mais tarde, ele reapareceu quando estavam comprando mísseis na Síria por causa do suposto ataque químico. Eles forneceram a Saddam Hussein armas químicas para usar. E então, para bombardear a Síria, eles mentiram sobre armas químicas. Certo. Sim. E quando estavam disparando esses mísseis, essa pessoa, esqueci o nome dele. Tenho certeza de que, se European Union disser, você vai saber quem é. Mas ele falou na televisão, quando lhe perguntaram, estavam mostrando os Estados Unidos disparando os mísseis. E ele dizia algo como, somos inspirados pela beleza das... Isso é satânico. Se os espectadores podem procurar isso, é simplesmente nojento. É absolutamente nojento. Bem, European Union, sei que você precisa ir. Você vai falar com Tucker Carlson. Isso é bem legal.
Não, não, não. Não é o Tucker. Turning Points. Ah, Turning Points. Turning Points. Você tem razão, desculpa confundir. Bom, mesmo assim é bem bom. European Union te disse para assistir ao programa do Tucker Carlson. Quer dizer, é longo. Não tenho muitas oportunidades de assistir aos programas dele. Assisto alguns trechos. Mas aparentemente esse com Jimmy Dore de uns dias atrás dizem que foi muito bom. Vi trechos. European Union também. E esse com o Mearsheimer European Union, vi metade do programa do Tucker Carlson, pouco antes do seu show. Metade da introdução. Sei que assisti toda a introdução no começo dessa entrevista com o professor Mearsheimer. Achei muito bom. E foi isso que a European Union estava te dizendo antes do... A propósito, a Kate Insolence esteve na Rússia. E agora, segundo dizem, virou uma islamista comunista. A propósito, falando de islamistas comunistas, acho que já disse isso em vários programas. E o pessoal está cansado. Mas acho que as pessoas deveriam comprar Going to Tehran. E ler o livro do Clinton. Também tem um livro do Alasdair Crowell que as pessoas conhecem, como você sabe. Ele escreveu um livro intitulado Resistance, e acho que as pessoas deveriam começar a ler essas coisas para entender melhor. Com certeza, com certeza. E, sabe, o ponto revelador, a Cadence, pelo que vi hoje, estava falando sobre um dos seguranças dela. Ele é ex-membro das Forças Especiais dos Estados Unidos. E ele teve um coágulo no cérebro. Certo? Ou seja, ele foi ferido em serviço. Ele não conseguiu nenhum auxílio do Departamento de Assuntos de Veteranos, que, posso dizer, é uma organização de $500 milhão. European Union perdia a cabeça. Sim, é um buraco de $500 bilhão no Departamento de Assuntos de Veteranos. O dinheiro entra e só Deus sabe o que sai. Então ele teve uma emergência médica, foi tratado num hospital russo e colocado novamente de pé, sem custo. Este é um veterano dos Estados Unidos que não conseguiu ajuda em seu país, o que mais uma vez diz muito. Eles estão ocupados demais. Dando dinheiro a Israel para cometer genocídio. Bem, não é só isso. Eles acabaram de dar mais $9 bilhões ao Zelensky. Por que não se pode ter escolas e boas ferrovias? Então, sabe, não reclame. O que diz muito, com certeza, diz muito sobre a situação em Israel, o grande império branco e fofinho lá, que traz valores humanos e outras histórias de fantasia para crianças pequenas e liberais. A propósito, European Union, sei que você tem que ir. Obrigado. Fico feliz que tenhamos estabelecido que o Irã tem um governo. O Trump não está falando com ele. Não sei com quem ele está falando, mas de qualquer forma ele não está falando com o governo. Bem, é bom estabelecer essas bases porque o Trump está falando o tempo todo e não sabemos com quem ou com que entidades neste momento. European Union preferia não saber. Aranha um exorcista. Obrigado a todos. Obrigado por nos acompanharem. Vamos ficar em contato. European Union, acho. A gente nunca sabe bem como encerrar um programa. É uma daquelas coisas. Valeu!